Debate, nós então contamos aí com a presença desses grandes combatentes do bem, pessoas que conhecem profundamente o sistema financeiro e estão aí nos ajudando nessa reflexão e nesse enfrentamento. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, já falei demais. Passo a palavra então para a Maria Lúcia dar início ao nosso debate. Muito grata, está dando para ouvir? Muito grata, caro Rudinei, muito grata, Eduardo Moreira. Eduardo veio para um debate na CDH do Senado de manhã e se dispôs a atender o convite das entidades que promovem esse debate. Eu vou falar de pé aqui, do lado da tela, que eu falo mais rápido, porque acho que todo mundo vai querer ouvir o Eduardo logo, né? E ele tem voo em seguida. Então, eu vou contar com a ajuda do Jota, do Jordão, para a gente dar conta aqui do recado. Primeiro, a abordagem que eu faço é o contraponto do sistema da dívida pública e a reforma da Previdência. Vocês estão recebendo um folheto. O que a gente diz é que o rombo das contas públicas nesse país não está, nem nunca esteve na Previdência Social. A Previdência não é problema, é solução. O rombo está no gasto financeiro, que aqui no Brasil é exorbitante, o Brasil paga os juros mais elevados do mundo e o maior problema é a falta de contrapartida da dívida. Depois de investigar a dívida pública nesses quase 20 anos de auditoria cidadã, nós investigamos a dívida pública aqui no Brasil, em âmbito federal, estadual, municipal. Pesquisamos a dívida de países latino-americanos, principalmente do Equador, onde houve uma auditoria oficial, de países europeus, principalmente na Grécia, onde também houve uma auditoria oficial. E o que a gente encontra? Um traço comum: falta de contrapartida. A gente vê a utilização de endividamento público às avessas, a usurpação do instrumento de endividamento público. Porque endividamento público é para ser uma coisa boa, é para ser um mecanismo de trazer recursos para viabilizar grandes investimentos do Estado. Mas o que a gente tem encontrado em todas essas experiências? Dívidas sem contrapartida e que o maior beneficiário são os bancos. Esse sistema, eu batizei de sistema da dívida, para diferenciar o endividamento correto desses esquemas que usam o endividamento público. Eu criei a expressão sistema da dívida. O sistema da dívida exige continuamente ajuste fiscal, que ganhou status constitucional com a PEC do teto. Tá? Com a PEC do teto, o ajuste fiscal foi para a Constituição para valer por 20 anos. Exige privatizações, desde Collor, passando Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, porque todo mundo privatizou. O recurso obtido com as privatizações vai para pagar a dívida. Exige contra-reformas, principalmente a da Previdência. Exige essa política monetária suicida que tem no Brasil, que em vez de ajudar o desenvolvimento econômico, amarra o desenvolvimento. E esquemas que geram dívida, como o escândalo da securitização de crédito e benesses tributárias, porque tem isenção para estrangeiro que compra título da dívida, tem coisas malucas que envolvem também o modelo tributário. Então, o sistema da dívida se alimenta de tudo isso, se alimenta de legislação que favorece e o resultado é expresso no nosso orçamento anual. Todo ano, cerca de 40% do orçamento ou mais são destinados para gastos financeiros com juros e amortizações da dívida. A saúde fica com cerca de 4%, a educação com 3,6%, os estados e municípios com menos de 10%. Então, que federação é essa? Que federalismo é esse que está sendo praticado aqui? Se os estados e municípios recebem 1/4, todos os 27 estados e municípios do DF, e os mais de 5.500 municípios recebem 1/4 do que o gasto financeiro recebe. Esse gráfico foi distribuído aí, está chegando mais folhetos para quem quiser levar para os seus movimentos, vai poder levar. Muitas pessoas nos criticam, porque criticam o fato da gente somar juros com amortização. Por que a gente soma?
Porque desde a CPI da dívida, nós provamos que a maior parte dos juros estão sendo contabilizados como se fosse amortização. Nós descobrimos, não vai dar para detalhar muito, mas vocês estão vendo esse gráfico aqui? Ó, é assim, é como se essa grande barra em pé aqui azul fosse o estoque da dívida. Se a gente fosse desenhar o juro dessa dívida, seria um conjunto de barrinhas assim de tamanhos diferentes, porque dentro desse estoque tem títulos com volume de rendimento diferente, não é isso? O que nós descobrimos? É feita uma atualização paralela de todo o estoque, sendo que a atualização é parte do juro, a atualização está embutida no juro. Toda essa parte da atualização que não tem transparência nenhuma, não divulgam que método é utilizado. 2017 o IGP foi negativo, então em tese não deveria ter atualização nenhuma e teve, de centenas de bilhões. Então, tudo isso que eles chamam de atualização é pago com novos títulos. Só que isso que está sendo pago com novos títulos é a maior parte dos juros. Então, quando a gente olha lá no CIAF, sistema que contabiliza o gasto federal, o valor do juro é pequenininho. Por quê? Pega só essas pontinhas aqui que sobram. Essa bolada aqui está sendo classificada como amortização. Então, a gente tem uma situação surreal. Que a gente olha lá, a bolada de amortização no CIAF, todo ano, é enorme. E aí a gente vai lá olhar o comportamento do estoque, amortizou centenas de bilhões e o estoque da dívida subiu. Sendo que quando a gente tem uma dívida e amortiza, o que acontece com o estoque? O estoque tem que cair. E por isso, porque aquilo ali não é amortização, são juros. Como não há essa transparência, a gente soma juros com amortizações, por quê? Dentro das amortizações, uma grande parte são juros, tá? Pode passar. Então, a dívida interna ultrapassou 5 trilhões e meio em dezembro. O dado divulgado pelo governo é muito menor, porque, eu até falou disso lá hoje de manhã, eles divulgam a dívida líquida, eles descontam os títulos que estão no Banco Central, eles descontam uma porção de coisas. Então, a gente pega o dado correto. Foram emitidos e vendidos 5 trilhões e meio, nós estamos pagando juros sobre 5 trilhões e meio, não importa com quem estejam esses títulos, tá? E a dívida externa bruta, que junta a pública com a das empresas, ultrapassou 550 bilhões de dólares. Essa junta as duas. O orçamento 2019, que é um orçamento de 3 trilhões, está refletindo aqui, e 200, quase 1 trilhão e 400 vão para gasto financeiro, 44%. Com servidores públicos ativos e aposentados, 350 bilhões. É servidor que é privilegiado? Servidor fica com menos de 1/4 do que vai para o gasto financeiro. Para a Previdência inteira, 625 bilhões, menos da metade do que vai para a dívida. E eu coloquei aqui o gasto do investimento, que mostra o Brasil gigante amarrado. Como 36 bilhões para o Brasil desse tamanho? É nada, né? Então, tem link aqui, depois eu vou deixar essa transparência na página da Auditoria Cidadã, quem quiser pegar completa, pode passar. Olha esse dado. De 95 a 2015, tá? Nós produzimos 1 trilhão de superávit primário. Na verdade, o superávit primário foi até 2014, mas a gente coloca o 2015 e desconta o que faltou, tá? Então, em 20 anos aqui, 1 trilhão de superávit. O que quer dizer isso? Arrecadamos em tributos, receitas primárias, muito mais do que gastamos em receitas primárias. Receitas primárias, principalmente tributos. Despesas primárias, toda a manutenção do Estado, com todos os poderes e todos os serviços públicos prestados à população. Então, sobrou 1 trilhão nesses 20 anos. E qual foi o comportamento da dívida nesse mesmo período? Ela saltou de 89 bilhões, 86 bilhões, para 4 trilhões. Então, o que fez a dívida crescer não foi o gasto com a Previdência, como outro dia o ministro Guedes falou, que o gasto com a Previdência está fazendo explodir a dívida. Não. O que fez a dívida explodir
foram os mecanismos que geram dívida, tá? O déficit está no Banco Central. O déficit não está na Previdência. O déficit está no Banco Central com a sua política monetária suicida. Se pegarmos em 2015, o que se gastou com juros elevadíssimos, você se lembra que a taxa básica estava em 14,25%, os títulos estavam sendo negociados a mais de 16%. Juntando essa política de juros elevadíssimos, que não tem justificativa nem técnica, nem política, nem jurídica, nem econômica, é uma aberração. O mundo inteiro estava com taxa de juros zero negativa. Juntar aí, combinar isso com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, que o Banco Central faz, abusando das operações compromissadas. As compromissadas existem para regularizar o volume de moeda em circulação, mas está havendo um desvirtuamento. O volume dessa moeda que o Banco Central está aceitando o depósito chega a quase 20% do PIB. Não tem paralelo no mundo esse volume, principalmente considerando que o Banco Central remunera diariamente a essas taxas abusivas. Então, sobra dinheiro no caixa dos bancos. Sobra por quê? Os bancos querem cobrar juro alto demais para emprestar. Então, as empresas e as pessoas não têm coragem de pegar todo esse crédito. Aí o Banco Central fala, tudo bem, deposita aqui. E aí o Banco Central entrega título da dívida pública para os bancos para justificar a remuneração. Isso aqui, gente, custou 754 bilhões de reais sem atualização, hein? Nos últimos 10 anos. Se atualizar, tá aí o trilhão que o Guedes quer. Não precisa mexer na Previdência. Para de remunerar a sobra de caixa dos bancos. Até porque essa operação é super danosa para a economia. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa sobra de caixa? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta, como o Banco Central fica? Eles iam querer o quê? Emprestar. Para emprestar, eles teriam que baixar o juro. O que seria da nossa economia irrigada com 1 trilhão a juro baixo? Adeus, crise. Tá, quantas empresas vocês conhecem que quebrou porque não deu conta do juro bancário? Só um mecanismo que gera dívida acaba com a crise, volta a ter emprego e acaba o déficit, o falacioso déficit da Previdência, tá? Mas não foi só isso que o governo fez, que o Banco Central fez em 2015. Além do juro elevadíssimo, da remuneração da sobra de caixa, o volume da sobra de caixa ultrapassou 1 trilhão de reais. E o prejuízo do swap cambial, tem até uma fotinha aqui do G1, ó, nada de esquerda, tá? Prejuízo de centenas de bilhões e outros prejuízos operacionais. E, além de tudo isso, o Tesouro Nacional, em 2015, emitiu mais de 400 bilhões de reais de títulos, além do necessário para rolar a dívida. Quase 480 bilhões a mais. O que acontece depois que emite o título e vende? Tem que pagar juro. Então, a combinação disso aqui, gente, o que provocou em 2015? A dívida interna cresceu 732 bilhões em 11 meses. Os investimentos federais desse ano foram de 9,6, menos de 10 bi. Então, todo esse crescimento da dívida aqui, 732 bi, foi para pagar o juro alto, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, o prejuízo com o swap e a emissão excessiva de títulos. Viu o que explode a dívida? E aí, o que aconteceu com isso aqui? Provocar a crise. Tem até um link para um artigo aqui, o que provocou a crise. Tá? E depois de provocada a crise, os remédios para a crise são todos também que favorecem os bancos. Né? A Previdência, o que explica o cenário de escassez e de crise que a gente está vivendo? Nós temos, gente, em dezembro de 2018, dados oficiais, no caixa do Tesouro Nacional, no caixa, parado, 1 trilhão 270 bi. Isso aqui é superávit primário acumulado de outros anos, que não chegou a ser gasto. Isso aqui é o dinheiro do excesso daqueles títulos emitidos, tá?
que vende o título e fica com o dinheiro em caixa, pagando juro. Nós temos mais 1.130 no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. E nós temos 1,5 trilhão praticamente em reservas internacionais. Olha que maluquice. 4 trilhões. Que país que você sabe que tem esse dinheirão líquido? Brasil, que crise é essa? Tá? Pode passar. A gente estuda nos livros de finanças, eu estou até comprando livros estrangeiros para pesquisar, ver se tem mais alguma coisa. O que a gente aprende? O que provoca a crise no capitalismo? Primeira, quebra de bancos, que foi o que provocou a crise lá nos Estados Unidos em 2007 e 2008. Ninguém esqueceu do Lehman Brothers. Aqui no Brasil tem quebra de banco? Pelo contrário, o banco aqui lucra como lugar nenhum. Adoecimento da população, tivemos? Nada. Pelo contrário, nosso povo está ávido para trabalhar. Quebra de safra? Também não. Guerra? Bem que querem fazer uma ali com a Venezuela, mas não tem não, tá? Então, o que provocou a crise? Se nenhum dos fatores que provocam crise na economia aconteceram aqui no Brasil. A crise aqui no Brasil foi porque as empresas começaram a quebrar. E o desemprego bateu recorde. Por que as empresas começaram a quebrar? Por causa do custo financeiro. Elas não conseguiram mais ter capital de giro. E aí vem o desemprego, aí não tem mercado. Aí aprofunda a crise. Tá? Agora, a prova de que nós não tivemos crise é isso aqui, ó. Em plena crise 2015, eu estou usando todos os dados do mesmo ano, em que o PIB caiu quase 4%, indústria caiu, comércio, desemprego recorde, o lucro dos bancos foi 96 bilhões. E eles fizeram uma provisão que reduz o lucro de 187 bilhões. Então, na prática, somando isso aqui, esse aqui saiu do lucro, eles tiveram um lucro de quase 300 bilhões, num ano em que toda a economia definhou. Banco produz riqueza, gente? De onde veio esse ganho todo? Dos mecanismos, do swap, da remuneração da sobra de caixa dos bancos, etc, etc, que fazem o estoque da dívida subir, mas o dinheiro não entra para os cofres públicos, o dinheiro vaza para o mercado financeiro, tá? Fazendo aqui uma análise sistêmica de tudo isso que eu já falei, a crise foi fabricada por essa política monetária que quebrou as empresas e jogou o povo no desemprego. E aí, diante da crise fabricada, quais as medidas? A crise está justificando a PEC do teto, a reforma da Previdência, a emenda 93 que aumentou a DRU, a lei complementar 159 que repassou a PEC do teto para os estados, está colocando os estados num impasse que eles estão entrando nesse esquema de securitização, e autonomia do Banco Central. Para quê? Para que o Banco Central possa fazer essa política monetária sem interferência de qualquer governo que venha ocupar a presidência da República. Né? Quando a gente pega os dados principais, os principais gastos do governo federal e coloca num gráfico, olha o crescimento do gasto com o pessoal em cargos aqui nos últimos 10 anos. É uma evolução assim, constante, coerente com os reajustes, com as contratações, etc. Como a expressão que você usou lá. É uma rampa. É uma rampa tranquila, ó. É uma rampa suave, tá? O gasto com a Previdência também é uma rampa um pouco mais íngreme por causa das ameaças de corte de direitos que apressou a aposentadoria de muita gente, tá? Por isso é que mas também é uma rampa. Agora, olha o gasto com a dívida. Ela dá pulos. A gente vê claramente quando a crise foi fabricada ali, ó, em 2015, o gasto com a dívida foi aqueles 900 bilhões de reais em um ano. Tá? Pode. Aqui tem algumas telas explicando a compromissada, que eu já expliquei, tá? Eu acho importante um dado aqui, o seguinte, que eu, participando de um evento em São Paulo, de um ex-diretor do Banco Central presente, eu falei, não é verdade que essas operações são para controlar a inflação. Se fosse, isso a gente estava no finalzinho de 2017, se fosse,
Nós estamos tendo deflação esse ano, de 2017. O IGP deu negativo. Se fosse verdade que é para controlar a inflação, o Banco Central teria que estar desovando essa moeda na economia. E justamente em 2017, a compromissada bateu recorde. Chegou em quase 1 trilhão e 300 bilhões. Então, quando eu falei isso, ele não me respondeu. Em dezembro, o Banco Central apresentou aqui na Câmara dos Deputados o projeto de lei 9248, que cria o depósito voluntário remunerado, que é o que já está sendo feito de forma abusiva com as compromissadas. Tá? Aqui a explicação que eu já falei, pode passar. A questão tributária, ela é essencial. A deputada... Vem para a mesa, deputada. Imagina. Que honra, gente. A deputada Érica Cocai, do DF. Olha, foi feita uma pesquisa que saiu ontem no Correio Brasiliense. Dos 8 deputados federais aqui do DF, ela é a única que está contra a reforma, hein? Outras palmas para ela. Essa questão tributária, também, modelo regressivo, né? Nós poderíamos ter um orçamento dobrado aí se tivéssemos um modelo tributário justo, que tributasse a distribuição de lucros, acabasse com essa benesse da dedução de juros sobre capital próprio, desonerações injustificadas, a falta de investimento na administração tributária e legislação que incentiva a sonegação também. Tem legislação que fala, olha, se a empresa for pega, a empresa vai lá, basta parcelar, que não é crime contra a ordem tributária. Essa legislação tem que ser revogada urgentemente. Então, se mexermos no modelo tributário, teremos muito mais recursos. Nesse cenário de crise fabricada, nesse cenário de escassez de recursos, o que está acontecendo? Está entrando aqui no Brasil o esquema fraudulento de securitização de crédito público, semelhante ao que atuou na Europa. Tá? Pode passar. Esse esquema está entrando por meio aqui na Câmara, o PLP 459, um projeto cifrado. Quem lê não entende o que está por trás dele, mas ele cede o fluxo da arrecadação tributária. Mas ele não fala que está cedendo o fluxo da arrecadação tributária. Ele fala que está cedendo direitos originados de créditos tributários. E quem sabe o que são direitos originados de crédito tributário? Só mesmo quem já analisou os contratos. E nós analisamos porque houve uma CPI de uma das empresas criadas para operar esse esquema. Eu trago isso aqui, gente, porque o governo está falando que o orçamento não dá, né? Que os direitos sociais não cabem no orçamento. Esse esquema, ele desvia recursos durante o percurso pela rede bancária e o dinheiro nem vai chegar no orçamento. Então, essa reforma da Previdência, ela está preparando o campo para a implantação definitiva desse esquema, que já está funcionando ilegalmente em alguns estados e municípios. Esse diagrama e o outro que eu vou mostrar, para fazer esses dois diagramas, nós tivemos que ler mais de 10 mil páginas da PBH Ativos, deputada Érica. Eles fazem uma série de contratos, cada setinha dessa aqui, ó, é uma porção de contratos e escrituras com seus respectivos aditivos, para a gente se perder naquela montanha, né? E a gente conseguiu resumir em 2 páginas. E eu apresento porque tem a ver com a reforma da Previdência, tem a ver com os recursos orçamentários. Em resumo, os contribuintes vão continuar pagando seus créditos, pessoas físicas e jurídicas vão continuar pagando onde? Na rede bancária. Hoje, da rede bancária, o dinheiro tem que vir para o cofre público, não é assim? Com esse esquema, o dinheiro vai parar no gargalo aqui das contas vinculadas no meio do caminho, ainda na rede bancária. Uma parte do recurso vai ser desviado para investidores privilegiados e nem vai fazer parte do orçamento. Isso aqui fere toda a legislação de finanças do país, que é estruturada com base no orçamento único. Todos os recursos têm que chegar ao orçamento, e do orçamento só pode sair com base na LOA. Isso aqui arrebenta com tudo isso, com a lei de responsabilidade fiscal, com tudo. Para operar esse esquema, criam uma empresa estatal. Olha que infâmia.
Estamos privatizando Eletrobras, Petrobras, Casa da Moeda, até Banco do Brasil, Caixa Econômica estão na fila. E criamos aqui novas estatais. Em Belo Horizonte foi criada a PBH Ativos, em São Paulo a CPSEC S.A., em Minas MGI Investimentos, várias outras. Essa empresa emite papéis financeiros, debêntures, oferecendo pagar juros altíssimos. Em BH foi IPCA mais 11%. O BTG Pactual, que estruturou essa operação em BH, ele mesmo comprou 100% das debêntures. Pagou aqui 230 milhões, a empresa ficou com 30, entregou 200 para o ente federado. Esses 200 que chegam aqui é dívida pública, disfarçada, que está sendo paga por fora. O município lá recebeu 200 e se comprometeu a ceder a arrecadação de 880 milhões. Imagina, quem aceita? Eu te presto 200, você fica me devendo 880. Mais correção, mais juros. Gente, é esquema fraudulento. E por isso que o projeto de lei é todo cifrado para ninguém entender. Porque se fosse claro, deputada Érica, alguém ia aprovar isso? Ninguém aprovaria. Por isso que eles fazem a coisa toda truncada. Para ninguém perceber. Então, a reforma que nós precisamos é a reforma da política monetária. A reforma que nós precisamos é desses mecanismos que estão gerando dívida pública sem contrapartida alguma. Como já falei, a transformação de dívida privada em dívida pública, as elevadíssimas taxas de juros, juros sobre juros, contabilização de juros como se fosse amortização, burlando a Constituição Federal, o swap, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, emissão excessiva de títulos, prejuízo do Banco Central, etc. Isso aqui é que precisa reformar. Isso aqui é que não dá, ficar criando dívida e não ter dinheiro para fazer um investimento sequer. Tá? Mas, nesse contexto, a reforma que está aí, o Bolsonaro anunciou que quer fazer 7 reformas. A primeira delas é a Previdência, e está aí as privatizações, a autonomia do Banco Central, etc. Né? A Previdência, gente, é o modelo de previdência que nós temos, ele é baseado na solidariedade, na universalidade, aprovado por unanimidade em 88. É o principal programa social que existe no Brasil, atende a mais de 100 milhões de pessoas. A Previdência, junto com a assistência à saúde, conformam a Seguridade Social, que tem recursos garantidos no artigo 195 da Constituição. Quem fala em déficit nunca leu o artigo 195. Porque o artigo 195 fala, a Previdência, Floriano, vem pra cá, a Previdência vai ser financiada por toda a sociedade, pelo governo federal, estadual, distrital e municipal e pelas contribuições. A questão é que só as contribuições, quem faz esse cálculo é a Anfip, que o presidente acabou de chegar aqui, Floriano, tem prestado um grande serviço ao Brasil. É a autoridade aqui da Previdência, os dados da Anfip que alimentam. Senta aqui. O que acontece? Vem cá. Os dados, estou prestando seus dados, você chama daqui. Aqui, ó, em valores atualizados de 2005 a 2016, só as contribuições, sem a participação do governo, os dados das contribuições cobriram. Eu estou com medo de você cair, acho que você está ali. Você não pode cair, não passa. Os dados das contribuições foram mais do que suficientes para cobrir todo o gasto com previdência e saúde, ainda sobrou dinheiro. 1 trilhão de 2005 a 2016, esses aqui foram atualizados. Cobriram tudo e ainda foram devolvidos para o orçamento fiscal, tá? Mas a Previdência não cobre só a aposentadoria não, gente. A Previdência Social Pública Solidária nos ampara nos eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada, maternidade, desemprego, salário família, auxílio reclusão, pensão por morte do segurado do cônjuge. Com a capitalização, tudo isso aqui desaparece.
tá? Com a capitalização, cada um com a sua continha individual lá, toda essa cobertura desaparece. Além de ser um modelo importante para as pessoas, em cerca de 70% dos municípios brasileiros, está quase 4 mil municípios. O dinheiro que chega dos benefícios é superior ao fundo de participação dos municípios. E o dinheiro que chega na mão das pessoas, as pessoas gastam. Então ela vai ao supermercado, vai à feira, contrata uma faxineira, a faxineira que recebe vai à feira, o dinheiro circula no município, gera emprego. Isso tudo vai ficar esterilizado no sistema de capitalização. Vai para bancos e o dinheiro que vai para bancos não circula. Tá? Não cabe falar em déficit, como eu falei. Quem está falando em déficit nunca leu o artigo 195 da Constituição, que prevê a participação dos governos. Na Dinamarca, só 25% dos benefícios são pagos pelas contribuições. 75% dos benefícios são pagos pelo governo. E ele não chama esse 75% de déficit. Tá? Durante anos, a sobra de recursos foi impressionante, que deu aquele trilhão. Em alguns anos, que eu selecionei aqui, olha só, 2005 foram 72,8 bilhões de sobra. Isso aqui dado levantado pela Anfip, com base nos dados oficiais. Em 2010, 57 bi. 2011, 78. 2012, 83 bi. 2013, 78. Aí, em 2015, baixou para 13 bi. Por que baixou para 13 bi? Não houve problema nenhum dos benefícios, não houve nenhum abuso no pagamento de benefícios. Por que baixou? Por causa da crise fabricada e por causa das desonerações. Quando as empresas começaram a reclamar com o governo, nós estamos quebrando com esse juro alto. Em vez do governo enfrentar o juro alto e a política monetária do Banco Central, foi lá e deu desonerações. E aí prejudicou ainda mais o orçamento da Seguridade Social. Tá? No caso do regime próprio de servidores, também não há que falar em déficit. Não tem lugar nenhum que diz que a aposentadoria de servidores de hoje, que estão aposentados hoje, tem que ser paga pelos que estão na ativa hoje. Como se esses que se aposentaram nunca tivessem pago nada. O que foi feito com o dinheiro que nós pagamos sobre o bruto durante décadas? Construiu Brasília, por exemplo, não é? O dinheiro da Seguridade Social, da Previdência, construiu Brasília e várias outras destinações. Não é? No caso de servidores, tem uma série de peculiaridades, está em outro capítulo da Constituição, não está na Seguridade Social, por causa disso, porque é uma relação de trabalho permanente, dependente, estatutária, imposto unilateralmente pelo Estado. Alguém que faz concurso pode discutir as regras? Ah, eu não gostei desse regra. Não, é imposto unilateralmente e o governo assume a obrigação de pagar os salários e aposentadorias nas rubricas próprias daquele gasto. Os servidores já passaram por uma reforma. Depois da instituição do FUNPRESP, ninguém mais vai receber, não vai pagar sobre o bruto e não vai aposentar sobre o bruto. Tá? O gasto com o pessoal vem reduzindo por causa do desmonte do Estado. O gasto já representou 54,5% da receita corrente líquida em 95. Em 2018 caiu para menos de 40%. Por causa da terceirização e do desmonte do Estado. Se há distorção, porque assim, o discurso do privilégio pega na sociedade. Divulgam listas de pessoas que recebem mais de 100 mil reais. Isso é distorção, gente. Salário normal de servidor não chega nisso nunca. O que tem que fazer? Cumprir a Constituição. De acordo com a Constituição, ninguém pode ganhar mais do que o teto. Passa a régua e não paga um centavo a mais do que o teto. Pronto. Não é? Está resolvido o problema e não precisa fazer essa reforma que desmonta tudo. Né? No caso dos estados também, o governo federal deveria estar socorrendo os entes federados. O governo federal está com aqueles 4 trilhões em caixa. Os estados já pagaram mais de 3 vezes suas dívidas refinanciadas pela União. Aquelas dívidas tinham sido infladas pelo PROES. As condições foram abusivas, de GPDI mais 6 a 7,5%. Depois de pagar 3 vezes, os estados ainda devem cerca de 5 vezes. Estados são credores da Lei Candir em cerca de 270 bi. O Tesouro não paga, fala que não tem dinheiro, mas tem 4 tri em caixa. Então, a crise, gente, é fabricada nos estados também. Tá? Aqui, não precisa falar, tem vários artigos na página da Auditoria Cidadã.
o déficit da Previdência é fake, a contra-reforma empurra o trabalhador para fundo de risco, banqueiros são os maiores defensores da reforma, você, mulher, será a maior prejudicada com a destruição da Previdência. Tá? Qual que é a gênese dessa reforma que está aí? De onde ela vem? Quem foi chamado para construir essa reforma? Essa reforma atende às regras colocadas pelo FMI, pelo Banco Mundial e pelo BIS. O BIS, Banco Central dos Bancos Centrais. Quem está mandando no Brasil? Nós ainda somos um país soberano ou não? Né? O objetivo dessa reforma, da PEC 6, é desmontar aquele modelo de solidariedade que nós temos, é introduzir a capitalização, que sequer pode ser chamada de previdência, porque trata-se de aplicação de alto risco, alto custo, sem garantia alguma de que vai haver qualquer benefício futuro. No mundo inteiro, o histórico de fundos que quebram, desaparecem, é impressionante. Querem entregar nossa previdência para os bancos sob a forma de contribuição definida. O trabalhador vai saber quanto tem que pagar. Agora, o que vai receber, pode passar. Bom, um resumo. Dano às contas públicas. Quando o Guedes fala que ele quer fazer uma economia de 1 trilhão, isso significa que 1 trilhão vai deixar de chegar na mão das pessoas. 1 trilhão vai deixar de chegar na economia. Olha o prejuízo que isso vai trazer para toda a economia. Dano às contas públicas, 2. Na capitalização, o trabalhador que fizer opção pela capitalização vai parar de contribuir para a Previdência, o empregador dele também. Então, em vez de resolver as contas públicas, vai criar um rombo nas contas públicas. Tá? Esse movimento da economia aqui, ó, gera arrecadação tributária. Isso vai deixar de acontecer. E aqui também vai deixar de acontecer. Tá? Fim da solidariedade. No regime de capitalização é cada um por si. Tá? Não socorre absolutamente ninguém em todos aqueles eventos de adoecimento, invalidez. Capitalização não socorre nada. É cada um com a sua continha. Se o fundo quebrou, você não tem nada, tá? Insustentável, porque a arrecadação do INSS, que hoje compõe as receitas da Seguridade, deixará de ser paga. Incerteza total, porque desconstitucionaliza as regras, diz que agora vai ser tudo por lei complementar, mas a lei complementar não se aposta. Então, quem votar essa reforma vai estar votando um cheque em branco. Vai estar tirando o direito que está assegurado na Constituição e não vai estar colocando nada no lugar, porque a lei complementar não está posta. Adia aposentadoria no mínimo para 65 anos para homens. Ninguém vai conseguir se aposentar com 65, viu? 65 é o mínimo, tem um monte de gatilhos, quando chegar no 65 já mudou. Aí quando chegar lá já mudou, quando chegar lá já mudou. Para mulheres, mínimo de 62. Exigência de tempo de contribuição mínima de 20 anos, inclusive para trabalhadoras rurais. Tá? E essa combinação aqui, ó, de adiamento da idade e exigência de contribuição, quem não quiser perder muito, eu nem estou usando integralidade, porque esses 40 anos aqui é média. Quem não quiser perder muito vai ter que contribuir por 40 anos. E aqui não vai ter integralidade não, porque é média dos últimos 40 anos. Média. Se teve um período que você teve um trabalho que ganhava um pouquinho, aquilo vai influenciar na média. Tá? Essa combinação aqui representa o fim da aposentadoria para a maioria das pessoas, principalmente nós mulheres. As regras de transição são inaceitáveis. Aquela regra 85-95, que é a soma de pontos, idade e tempo de contribuição, já está em 86-96, por causa do aumento da expectativa de vida. Com essa reforma, ela chega a 100-105. Façam as contas. Tá? É 70 anos aí para aposentar. Ela, para servidor público, ela aumenta a contribuição de forma indefinida, não tem limite. Isso aqui, ó, os já aposentados que estão achando que a reforma não os atinge, tá aqui, ó, já está previsto de aumentar. Se essa reforma passar, no dia seguinte fala, quem está recebendo sobre o bruto aí é privilegiado, em vez de pagar 11, vai pagar quanto? 20, 22, o dobro?
triplo, quanto quiserem cobrar, não tem limite, tá? Acaba, tira da Constituição a garantia de reajuste pela inflação, acaba a multa do fundo de garantia no caso de demissão, acaba com as aposentadorias especiais de professores. Eu coloco aqui bombeiros civis, gente, porque olha aqui, homem vai ter que trabalhar no mínimo até 65 anos. Imagine a cena, sua casa pegando fogo, chega lá um bombeiro segurando aquela mangueira de água, subindo a escada Magiros, aos 65 anos. Nós vamos ter com isso aqui desemprego de idosos, que não vão ter tempo para se aposentar e não vão conseguir trabalhar. Tá? É uma calamidade. Pode passar. Reduzo para míseros R$400 o BPC. Isso aqui, acho que não tem paralelo, né? Sem comentários isso aqui. Acaba com o abono salarial para quem ganha mais de um salário mínimo. Então, com essa mudança, 91,5% das pessoas que recebem abono vão deixar de receber. Olha só os privilegiados que a reforma está atingindo. BPC, que recebe abono. Reduz a aposentadoria por invalidez para 60%. Ó, quem tiver que ficar inválido, gente, fique no local de trabalho, viu? Porque se ficar inválido fora do local de trabalho, já vai ter a desgraça de ficar inválido e vai receber só 60%. Reduz o valor da pensão para 60% e reduz, no caso de benefício acumulado também, perdas de até 80%. Isso aqui é calote. Porque quando a gente contribui para ter direito à aposentadoria e ter direito de deixar uma pensão para o nosso companheiro. Tá? Todos esses danos são extensivos aos estados e municípios. Então, na opinião da Auditoria Cidadã, essa PEC é imprestável, ela tem que ser completamente rejeitada. Tá? O que está acontecendo aqui no Brasil é um escândalo. Essa política monetária garante os maiores lucros do mundo aos bancos e, ao mesmo tempo, o gigante Brasil comanda a pobreza da América Latina. A relação entre isso aqui é direta. Tá? Nós temos que sair desse paradoxo inaceitável. Um dos países mais ricos do planeta tem a pior distribuição de renda do mundo. Somos o 79º no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU, e penúltimo no ranking da educação entre 40 países. Aqui não é acaso. Tá? Pode passar. Aqui eu coloco esse paralelo aqui do cenário de escassez e a nossa realidade de abundância. A nossa realidade, gente, é de abundância. O Brasil é rico sob todos os aspectos. E já falei da riqueza financeira, nós temos nióbio, nós temos petróleo, terra, água, matrizes energéticas, nós temos tudo. O Brasil é rico. O cenário é de escassez. E se houver essa consciência, o que a gente pode fazer com esse cenário? Se estivermos todos juntos. Cenário a gente é capaz de quê? Cenário a gente é capaz de mudar. Tá? Então, eu finalizo dizendo que é urgente sairmos desse cenário de escassez. Esse cenário não é mero resultado da corrupção endêmica de dirigentes políticos, mas sim resultado do modelo econômico concentrador de riqueza e renda, que se sustenta principalmente no sistema da dívida, no modelo tributário regressivo, na política monetária suicida do Banco Central e no modelo extrativista irresponsável em relação às pessoas e o ambiente. É isso, gente. Muito grato pela atenção. Bom, obrigado, Maria Lúcia. Nós vamos aproveitar a presença da deputada federal Érica Cocai, né, que está conosco nessa batalha desde dezembro de 2016, fora as outras, né, deputada? Mas faz mais de 2 anos que temos enfrentado essas tentativas de destruir a previdência pública no Brasil, e a deputada Érica tem sido, né, uma valorosa guerreira, uma parceira nessa luta, e por isso fica aqui o nosso agradecimento e lhe passo a palavra para as suas considerações sobre essa e outras batalhas que estamos enfrentando no momento. São muitas, né? Eu queria saudar a
iniciativa e a oportunidade da discussão, que é relacionar o modelo que está em curso no Brasil com a própria reforma da Previdência. Eu penso que a reforma da Previdência, ou essa proposta de Previdência, ela, em verdade, é uma consolidação de um processo de domínio da financiarização sobre a economia do Brasil. Então, ela representa, de fato, isso. Porque nós vamos ter um processo onde você tenta eliminar o alcance de uma política de proteção social com uma discussão que eu acho que é uma discussão enviesada. Primeiro porque nós sabemos que se você considerar a participação do Estado, o sistema de repartição e, ao mesmo tempo, os impostos que seriam devidos para a Seguridade, você está longe de definir um déficit. Mas eu penso que o conceito de déficit ou não déficit para a Previdência é um conceito equivocado, porque você não pode contabilizar, financiarizar uma política pública de proteção social. O processo é tão violento que, se nós tivermos aprovado essa proposição com esse conceito de que é um déficit, esse déficit puxa o Brasil para um desajuste fiscal, que é verdadeiro, que há um desajuste fiscal, mas que o déficit da Previdência puxa, nós vamos estar abrindo um precedente extremamente perigoso no que diz respeito às políticas públicas. Porque amanhã será o SUS, que será deficitário. Aí o SUS é deficitário, então vamos fechar o atendimento do SUS, ou vamos tirar o caráter universal de atenção à saúde que o SUS prevê. Então se é um conceito de déficit, e nós vamos submeter então a política de educação ao conceito de déficit, então nós vamos fechar as escolas, porque há um déficit. Então, portanto, abre um precedente para que nós venhamos a ter o conjunto das políticas públicas que asseguram um certo estado de bem-estar social, um certo estado de bem-estar ou uma proteção social, nós vamos submeter a uma lógica financeira e contábil. E aí, neste quadro, se mantém o mesmo modelo de tributação ou ausência de tributação, por exemplo, no que diz respeito aos lucros, aos dividendos, às grandes fortunas, ou mesmo a tributação de heranças, que é muito irrisória, se nós considerarmos outro país, ou uma tributação no Brasil, que ela aprofunda as desigualdades, porque ela taxa muito o consumo e ela taxa muito a renda de trabalhadores e trabalhadoras. Então, neste quadro, você vai estar considerando que é um desajuste fiscal. Eu tenho uma das grandes despesas, ou seja, previstas no orçamento, que é a Previdência, e eu ataco a Previdência, eu construo a Previdência ou a retirada da proteção social como a panaceia para resolver todos os problemas que o país tem vivenciado. Se você abrir as páginas de jornais, lembra um poema de Mayakovsky que diz: a gente sente o cheiro de pólvora. E a gente sente o cheiro de pólvora sim. É como se a reforma da Previdência fosse a política a ser implementada para que nós pudéssemos ter Brasil existindo, o país existindo. Então é um conceito que nós vamos ter que enfrentá-lo. Se tem um desajuste fiscal, então vamos ver como trabalhar o desajuste fiscal e como trabalhar taxando quem tem recursos nesse país e é pouco taxado. Se eles querem economizar 1 trilhão em 10 anos, esse 1 trilhão que eles querem economizar, mais de 700 bilhões, vem do regime geral da Previdência e da aposentadoria rural. Mais de 180 bilhões estão vindo das mudanças que são extremamente cruéis no BPC, particularmente atingindo a população idosa, e o abono salarial. O abono salarial, que é devido a quem ganha até 2 salários mínimos, ao se reduzir para um salário mínimo, ele vai excluir do seu atingimento mais de 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que vão deixar de receber um salário a mais, como também o salário família, que também será desconsiderado ou desconstruído para quem ganha mais do que o salário mínimo. Então, nesse sentido, nós vamos ter 180 bilhões, ou mais do que isso, apenas no abono salarial e nas mudanças do BPC, que é um benefício para quem está em extrema pobreza,
Porque renda per capita de até 1/4 de salário mínimo é extrema pobreza. É extrema pobreza. Quem não tem renda própria e renda per capita de até 1/4 de salário mínimo. E você vai e joga isso para 70 anos ou para R$400 para quem ganha 60, para quem tem 60 anos. Então, veja, 1 trilhão está concentrado naquele segmento da regime geral de previdência, que é o seletista, porque quando eles dizem vamos acabar com os privilégios, vamos atacar os servidores públicos, bom, enfim, o servidor público são regimes diferentes. Você não vai economizar, atacar o servidor público para jogar para o regime geral. São regimes diferentes. E aí você vai criando a velha tática, que é uma tática fascista, que é a tática de eleger inimigos internos, inimigos imaginários, para justificar as suas próprias ações de crueldade. Essa narrativa a gente vai ter que disputar. Vai ter que disputar em tudo quanto é canto desse país. Até porque o trabalhador e a trabalhadora, eles sabem fazer conta, Floriana. Eles sabem que ele, se aposentar com 55 anos, vai ter que esperar até 65 anos, que se eram 15 anos, porque se você calcular só o aumento, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras se aposenta por idade. Mas se você considerar só o aumento de 15 para 20 anos, você exclui, se não me engano, no ano 2016, por volta de 60% das pessoas que se aposentaram. Porque em períodos onde nós temos quase 13 milhões de desempregados, é muito difícil que você tenha esse nível de permanência de 20 anos no mercado de trabalho. E em épocas de trabalho intermitente, isso é uma função e uma verdadeira odisseia para você conseguir 20 anos para sair por volta de 60% da sua própria renda. Para além de tudo isso, no momento de maior fragilidade. Porque nós não estamos, a Maria Lucila falou com muita sensatez, a Previdência não é só aposentadoria. A Previdência é o auxílio reclusão, é o salário maternidade, é o auxílio doença. São uma série de benefícios quando você está numa situação de vulnerabilidade. Então o trabalhador adoece, tem que se aposentar e ele vai para ganhar 60% do que ele ganhava. E no regime de capitalização? Não se prevê o auxílio para os momentos em que o trabalhador e a trabalhadora estejam, por algum motivo, impedidos de trabalhar. Ou o que você vai ver? É uma profunda crueldade. Então você tem, primeiro, a narrativa que diz, é preciso acabar os privilégios. E nós vamos ter que mostrar, e os dados são simples para que você mostre isso, nós temos que mostrar que não está se atacando os privilégios, está se atacando a população mais pobre, que recebe o abono, que recebe isso e tal, enfim, eu não vou repetir aqui. E o segundo, que está se pensando no futuro. Bom, mas que futuro que tem uma pessoa que vai estar no sistema de capitalização sem ter se assegurada a participação patronal? Se não tem assegurada a participação patronal. Ela poderá vir a existir com uma desconstitucionalização da própria Previdência. A Previdência vai estar desconstitucionalizada e todas as mudanças elas serão efetivadas através de um projeto de lei complementar onde são necessários 257 votos favoráveis e não 308 votos favoráveis. Então, que futuro é esse? É o futuro do Chile? É o futuro que, se o trabalhador contribuir com R$100, ele vai ter uma aposentadoria de R$260? Esses dados têm que ser feitos. E tem que ter isso. É isso que ele quer para você. Que você tire do seu salário todos os meses, eu estou falando hipoteticamente, R$100 para depois ganhar uma aposentadoria no cálculo atuarial de R$267. Enquanto isso, você tem uma poupança interna que se constrói, que é uma poupança interna grande, através dos depósitos do processo de capitalização, que não será utilizada pelo Estado. Porque não é o Estado que vai utilizar. Se você tem hoje a poupança das previdências complementares, dos fundos de pensão de empresas públicas, o Estado se utiliza desse processo para que você possa construir hidrelétricas, para que você possa, enfim, inclusive Fernando Henrique Cardoso utilizou para privatizar a CSN e privatizar a Vale do Rio Doce. Foi com recursos da Previdência complementar, que se obrigou os fundos de pensão a comprarem aquelas ações por 20 anos
imexíveis, utilizando o termo de Magri, porque não se podia vender por 20 anos. Agora, quando as empresas tinham, os fundos de pensão tinham um poder de gestão dentro das empresas, como Vale, etc., aí se tirou e se vendeu essas ações. E se vendeu em baixa. Então, se vendeu as ações do fundo de pensão em 2007, porque foi em 87 até 2017, você não poderia vender o que foram vendidas. Então, assim, de 97 a 2017. Então, este é o quadro que a gente vai ter que disputar. Em uma conjuntura que o governo ele tem, ao meu ver, uma contradição que é intrínseca a ele mesmo. Porque é um governo que diz que estaria fazendo a nova política apoiado pela velha política. E fazendo, de fato, a velha política. Então, ou ele mantém o discurso junto à população de que é uma nova política, ou ele, então, tem que explicitar que ele representa a velha política, e a política, porque quem apoiou o Bolsonaro foi a velha política. E a contradição de ter sido um candidato que foi imposto ao próprio mercado, porque seguramente não era um candidato originário do mercado, ou seja, ou aquele que o original do mercado, e originário também, ou seja, ele não veio de dentro do mercado, e ele não veio como candidato prioritário do mercado, ele se impôs, como foi Collor, se impôs com a perspectiva de impedir que o PT ou que a esquerda pudesse voltar a governar esse país. Então ele veio cheio de contradições. Não era um candidato do próprio mercado, que sai do ventre do mercado, se transforma o candidato do mercado para defender os ideários do mercado que não foram ditos durante a campanha, porque foi uma campanha construída com muito ódio, foi uma campanha construída com muito fake news e uma campanha com espetacularização. É o governo que parece que nós estamos num jogo de videogame. O problema é que os tiros contra nós não são virtuais. Eles atingem e ferem os direitos, os corpos e a própria esperança. Então, neste sentido, o governo, o presidente Bolsonaro, o que ele faz? Ele tenta se afastar quando lhe convém da reforma. Não, eu acho que as mulheres têm que se aposentar com 60 anos. Não, eu também sou contra essa reforma, porque ele não pode se colar na própria reforma, mas ele existe para aprovar essa reforma. E ele foi eleito pelas forças que se movimentaram ao seu favor para aprovar essa reforma. E isso vai se refletir nas contradições deles aqui, na velha, da nova política, porque ele não vai poder prescindir da espetacularização, da agenda do ódio, da agenda de combater a corrupção, da agenda de moralizar, essa agenda que ele explicitou, porque a agenda de entrega do país, de retirada de direitos, essa ficou implícita durante uma campanha onde não houve debates para que a população se esclarecesse sobre isso. Então, nestas contradições, dá para a gente atuar. Eu só encerro dizendo que o que nos cabe é desconstruir as narrativas e ir para o conjunto da população. Tem sido feitas excelentes atividades dentro de escolas, dentro de universidades, enfim, onde as pessoas estão participando, querendo entender. É um bom momento para que nós possamos fazer esse diálogo e pressionemos os parlamentares para que essa reforma não seja aprovada. E aí eu concordo com Maria Lúcia, não dá para remendar o que é tecido roto e que é tecido para encobrir e consolidar e perenizar a financiarização da economia e a exclusão da população do seu próprio país. É um país que tem sido pensado que essa reforma representa, onde não cabe o povo brasileiro. Então, portanto, Rudinei, Maria Lúcia, eu queria parabenizar a oportunidade do debate e vamos à luta, que esse povo é filho de Dandara Zumbi, é filho de Margarida Alves e é filho de Chico Mendes. Impedimos a reforma uma vez e temos condições de impedi-la de novo. Caríssimos, nós vamos aproveitar a oportunidade para lançar, e está lançado, o nosso concurso nacional de charges sobre a reforma da Previdência. O Fórum das Carreiras do Estado está oferecendo aí uma premiação que vai aí de 8 mil para o primeiro lugar, 4 mil para o segundo e 2 para o terceiro.
certo? E peço que a todos que nos ajudem na divulgação. A inscrição estará aberta até dia 24 de abril e depois, uma semana depois, nós pretendemos fazer aí a divulgação dos vencedores. Tá? Então está lançado o concurso nacional de charges sobre a nova Previdência, melhor para quem? Antes de passar a palavra para o Eduardo, Floriano Martins, nosso bravo presidente da Anfip, vai fazer uma saudação. Obrigado. Deputada Érica Bocai, nossa digna representante de Brasília, essa aqui a gente sabe que pode contar com ela, eu que sou morador de Brasília, posso dizer isso em alto e bom som. Rodinei, o Eduardo, que eu estou conhecendo hoje pessoalmente, a Maria Lúcia, que já estamos em vários locais, né? E você que está me escutando, está me vendo pela internet. Pessoal, prestem atenção nessa PEC 06. Prestem muita atenção, ela é extensa, ela é trabalhosa, então as entidades estão produzindo muitos documentos, cartilhas, que vão simplificar, que vão no ponto. Então, acho que a primeira coisa a gente precisa levar assim, como uma vontade, dizendo claramente para todo mundo vai ser atingido por essa reforma da Previdência, todos nós. Agora não tem mais aquela desculpa do pessoal, por exemplo, de 2013, né, que olha para a gente e fala, não, mas vocês, lideranças, deixaram acontecer o FUNPRESP. Não foi assim. Né? Então, hoje, dizer claramente, você do FUNPRESP também vai ser duramente atingido, porque a legislação complementar que virá, ninguém sabe. E o que eu escutei na segunda-feira passada no Rio de Janeiro, na FGV, é que nem mesmo eles sabem o que vão colocar de legislação complementar. Eu ouvi claramente no representante do governo, estamos analisando o que deu certo no mundo e o que deu errado. Aí eu falo, acho que eles vão escolher o que deu errado. Não, mas me parece que é isso, porque escolher esse modelo de previdência chilena, impositivo, obrigatório, sem dizer claramente quem vai pagar a conta da transição. Lá atrás, quando nós saímos, lá nos anos 60, quando nós saímos dos nossos fundos de pensão, que eram por capitalização, e inauguramos a repartição, diga-se de passagem, vivíamos um governo de exceção, alguém ficou com o dinheiro. O Estado ficou com o dinheiro. A União ficou com o dinheiro. E hoje a conta é a mesma. Alguém tem que devolver o dinheiro. Por quê? Quem está em atividade, quem já está aposentado, não vai ter mais a cobertura da geração que está trabalhando. Então esse é um ponto-chave. O governo tem que vir a público e mostrar as contas, o cálculo atuarial, e dizer claramente quanto vai custar. Ele vai economizar 1,1 trilhão e vai espetar uma conta de 1,5 PIB. Isso a gente já mais ou menos já calculou, em função do que ouvimos no seminário na quarta-feira passada. Tá? Então, que história é essa? Então eu vou economizar e vou gastar muito mais do que eu vou economizar e vou pegar o dinheiro aonde, já que não há mais recursos, né, disponíveis. Tá? Então, só para dar um pequeno exemplo, você, cidadão brasileiro, que está sendo inundado pela propaganda oficial, uma quantia simples, deputado. O governo diz o quê? Que vai taxar mais os que ganham mais e taxar menos os que ganham menos. Aí dá o exemplo. O trabalhador que ganha a fortuna de um salário mínimo, em vez de pagar 8, vai pagar 7,5. Opa! Você está recebendo aqui uma demonstração clara. Olha, você vai pagar menos. Mas ele não fala que, em vez de 15, ele vai pagar 20 anos. Tá? Eu fiz a conta, dá R$ 3.900 a mais. Tá? Então, essas coisas têm que ficar muito claras. Vamos jogar limpo? Mostrem. Vamos cutucar, vamos chegar em cada um das pessoas que a gente conhece pelo Brasil e não deixar prosperar que a nova Previdência é boa para o Brasil. Não é. Por toda a nossa história, por todos os nossos estudos, ela rasga a Constituição Federal de 1988, ela atinge frontalmente o capítulo da Seguridade Social, ela impõe realmente um retrocesso brutal. E eu também, nesse seminário de segunda-feira passada no Rio de Janeiro, na FGV, ouvi com atenção o ministro Fux, dando ali um recado muito claro, depois repercutiu.
Mas eu também não quero esperar passar o ruim para depois ir lá, bater lá no Supremo, porque a gente sabe como as coisas funcionam no Brasil. Tem que haver, sim, é isso que nós estamos vendo. Esse despertar da sociedade, dizer que acabei de vir de uma reunião com o presidente da OAB, a ordem do presidente, que a OAB vai fazer essa discussão nos estados, vai fazer audiências públicas, vamos participar das audiências da OAB e levar claramente essa posição. Vamos fazer a frente parlamentar nos estados e levar também a discussão para as assembleias estaduais, para as prefeituras, para todo o Brasil. A Previdência Social é a política pública mais importante que nós temos. Se ela cair, cai um pedaço do Brasil. Não vamos deixar ela passar desse jeito, não vamos deixar ela passar de jeito nenhum. Muito obrigado. Caríssimos, vamos agora ter a satisfação aí de escutar e ver e ouvir e poder dialogar com o Eduardo Moreira, que tem, pela sua formação, né, como economista, por conhecer por dentro o sistema financeiro, tem nos ajudado nesse debate. Tá? Então, é uma grata satisfação tê-lo aqui para nos ajudar nessa reflexão que é complexa, mas é fundamental para nós entendermos o que está em jogo nesse processo. Eu que agradeço que a Maria Lúcia Fatorelli, que me fez o convite. Agradeço, foi um prazer conhecê-lo hoje. Vamos conversar muito sobre isso. A deputada Floriano e a todos vocês que estão aqui hoje para debater um tema que envolve, como poucos temas que são debatidos aqui, esse envolve 100% da população brasileira. Não são todos os temas que envolvem 100% dos brasileiros. E esse é um dos poucos temas que envolvem 100% dos brasileiros. E a gente não pode estar formando nossa opinião, nosso juízo de valor, tomando partido em cima de peças publicitárias. E é isso que está acontecendo. São tweets que têm, sei lá, 200 e poucos caracteres que estão formando a opinião das pessoas. São banners que têm uma frase que estão formando a opinião de pessoas. Enquanto isso, trabalhos brilhantes como esse Análise da Seguridade Social em 2017, feitos pela Anfip, estão sendo lidos por quantas pessoas? Tem uma palestra espetacular do Paulo Clias que ele deu no Tribunal de Contas do município de São Paulo há mais de uma semana atrás. Eu fui ver antes de ontem. Sabe quantas visualizações tinha o vídeo no YouTube? 128 visualizações. Enquanto isso, o governo despeja milhões e milhões de reais de propaganda para que aquelas peças pequenininhas sejam visualizadas por milhões e milhões de pessoas. Agora, é essa análise superficial desse jeito que a gente deveria estar tendo num assunto tão importante como esse? Eu sempre, quando falo de investimentos, dos bancos, do mercado financeiro, eu lembro uma coisa que eu aprendi ainda garoto, quando eu fiz um curso de mágico. Você sabe qual é o truque de todo mágico? É atrair a atenção das pessoas para tudo que não tem a menor importância, para tirar a atenção delas exatamente na hora que ele faz o truque daquilo que importa. E nessa reforma da Previdência, as pessoas estão olhando para tudo que não tem a menor importância, se achando arautos da justiça, combatendo os privilégios que acabaram com a prosperidade no Brasil e sendo a favor de uma reforma da Previdência que afeta elas. É como a brincadeira que falam, a barata pedindo desesperadamente pelo chinelo. As pessoas elegeram carrascos de estimação. Não é possível que a gente chegue hoje para o trabalhador pobre brasileiro, para o trabalhador rural brasileiro, quem conhece um trabalhador rural brasileiro, para saber a realidade desse povo, e colocar neles o peso da culpa. Porque você vê muitos trabalhadores rurais e urbanos, falando o seguinte: não,
Eu sou a favor da reforma da Previdência, porque todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que contribuir. Aliás, não houve fala mais infeliz do que essa fala do presidente da República. Todos têm que dar a sua parcela de contribuição. Todos. Num país onde 52 milhões de pessoas vivem na miséria, essas pessoas têm que dar mais uma parcela de contribuição. Num país onde mais de 100 milhões de pessoas vivem a família inteira com menos de R$2.000, essas pessoas têm que dar uma parcela de contribuição. E eu pergunto, até agora, em todas essas reformas, na reforma trabalhista que transformou o piso dos direitos do trabalhador em teto dos direitos do trabalhador, na reforma da Previdência que está sendo proposta, no regime de capitalização, na carteira verde e amarela, em tudo que está sendo proposto, aonde está 1 centavo de contribuição dos bancos e corretoras desse país? Não existe. Aonde está a parcela de contribuição de todos, se aqueles que ficam com a maior parte da riqueza do país não dão 1 centavo de contribuição? O trabalhador pobre desse país, ele não pode se achar culpado. É injusto, mais do que injusto. Eu ousaria dizer que é covarde fazer isso. É covarde fazer isso. Então, cabe a nós trazer os dados para que as pessoas possam, sim, ter cada um a sua opinião. Que esse é um direito que todos têm, de ter a sua própria opinião, mas em cima dos dados, em cima dos fatos, e sem carregar uma culpa que não é deles. Então a ideia aqui nessa apresentação é trazer um pouco dos dados e entender o que está acontecendo, de onde vêm esses números, por que a gente está passando por isso. E eu começo, se puder, aqui, falando um pouquinho. O déficit fiscal brasileiro, não é esse o inimigo a ser combatido? Não é por causa disso que estamos fazendo com tanta urgência a reforma da Previdência, porque vivemos um déficit? E realmente existe um déficit primário. Aliás, esse conceito de primário é engraçado, que diz o seguinte: olha, a conta que a gente faz é o seguinte, o que a gente arrecadou e o que a gente gastou, mas juros não conta. Por quê? Não, porque isso é uma certeza. A gente não pode deixar de pagar aqueles caras. Devia ser, acho que é cláusula pétrea da Constituição, né? Os juros devem ser pagos antes de qualquer coisa, porque existe uma classe de brasileiros melhor e que tem mais direito do que as outras, que chamam-se banqueiros. E onde é que está o privilégio, como lembra Maria Lúcia Fatorelli? E eu costumo dizer o seguinte, porque ouve-se isso no mercado.